O último tópico de técnicas de integração se chama técnica das frações parciais, que é utilizada para a integração de funções racionais. Então, as funções racionais, então a técnica aqui se chama técnica das frações parciais, tá? Qual que é a ideia? Vamos pegar uma integral, uma função racional, uma integral bem simples, algo desse tipo aqui. Tá? Se fosse só x menos 1 embaixo, a gente saberia a integração, porque seria o log do que está embaixo, né? Se fosse fazer uma observação, se a gente fosse integrar, por exemplo, 1 sobre x menos 1 dx, estou chamando u de x menos 1, du é dx. Portanto, isso aqui pode ser integrado na forma 1 sobre u du, que é ln do valor absoluto de u mais uma constante, e, portanto, ln de x menos 1 mais essa constante. Então, se eu tenho um termo, uma fração parcial, que é da forma, esse 1 aqui podia ser uma constante, e aqui, claro, poderia ser alguma coisa diferente, poderia ser x menos 2, x mais 1, etc. Então, toda vez que eu tenho uma constante e uma expressão desse tipo, cuidado que aqui a constante na frente do x deve ser 1 nessa expressão. Então, se tiver uma constante aqui, você divide. Vou fazer mais um exemplo. Vamos supor que fosse essa integral aqui. Então, aqui tem duas maneiras de fazer. Ou a gente divide e põe um meio, divido a parte de baixo por 2 e escrevo assim, ponho essa constante na frente, né? Ela estaria aqui, na verdade, e aqui seria desse tipo aqui. Né? Então, observe que isso aqui, na verdade, o 2 está multiplicando aqui embaixo, né? Esse 2. Então, fica uma constante, x menos 1 meio dx, e aí, aplicando aquilo ali, eu teria que isso aqui é 1 meio do log n de x menos 1 meio, mais uma constante. Isso eu repetindo, colocando nessa forma que é x menos a. Então é a constante. Então essa integral e essa integral são integrais do tipo uma constante sobre x menos a. Então isso aqui é essa constante, ln de x menos a, valor absoluto, mais a constante de integração. Tá? Então toda integral desse tipo, que seja uma constante e um monômio do primeiro grau ali embaixo, a gente pode colocar nessa forma, não precisa decorar, e a gente tem essa integral. Uma outra forma de fazer é, se você fizer a substituição u igual a isso aqui, aí aparece o fator 2 no dx, que é esse meio que apareceu aqui. Né? E aí você faz a substituição, e no fim você volta com a expressão como está aqui. Então, se você fizer a substituição u igual a 2x menos 1, também vai aparecer aquele meio lá da mesma forma no elemento de integração, e dentro é só arrumar. Muito bem. Mas essa aqui já não é desse tipo, porque é x2 menos 1, não é um monômio, não é do primeiro grau isso aqui. A pergunta é, como que a gente integra isso aqui? Primeira coisa, isso aqui não é isso aqui é um erro comum. Eu tenho certeza que vai ter gente que na prova, na hora que cair na fração parcial, chegar numa expressão que é 1 sobre um polinômio, vai pôr log n do polinômio. Está errado. Se você derivar isso aqui, você vai ver que vai aparecer um 2x em cima, dividido por x2 menos 1. A derivada disso aqui, basicamente, é da forma 2x sobre x2 menos 1, porque a derivada do log tem valor absoluto, mas pensando no que está aqui dentro, vai ter log n de f de x é f' sobre f. Precisa tomar só cuidado onde está morando esse sinal aqui. Tá? Se isso aqui está x maior do que 1, menor do que menos 1, ou x entre 1 e menos 1. De qualquer forma,
isso aqui está errado, não é assim que se resolve. Então, como é que se resolve? A ideia das frações parciais é passar de uma coisa dessa forma para expressões desta forma, que a gente sabe resolver. Então, a ideia aqui é escrever 1 sobre x2 menos 1 numa forma assim. A, e aqui um monômio de primeiro grau. Então, nesse caso, esta expressão aqui se decompõe em x mais 1 vezes x menos 1. Então, na verdade, a gente vai tentar, primeiro, decompor o denominador num produto assim. E esses termos é que vão aparecer aqui. Então, se eu conseguir resolver essa equação, ou seja, se eu achar o A e o B, tal que eu consigo que aquele termo 1 sobre x2 menos 1 fica na forma A sobre x mais 1 mais B sobre x menos 1, onde A e B são constantes, então eu caí nessa forma aqui. E aí acabou, porque integrar aquilo lá é integrar esse aqui mais integrar esse aqui. E esse eu sei integrar. Esse log aqui. Então isso é possível? Como é que a gente vê? Então a gente tenta, como é que a gente faz? A gente resolve isso aqui, coloca sobre o mesmo denominador, que é basicamente esse. Então é trabalhar com polinômios como a gente trabalha com números inteiros. Então eu coloco sobre o mesmo denominador a expressão, então isso aqui dividido por isso dá x menos 1, então fica A vezes x menos 1, mais B, quando eu dividir esse por esse, sobra o x mais 1. Então, observem que isso aqui é a álgebra dos números inteiros aplicada a polinômios. Eu escrevo essa expressão aqui como se fossem números inteiros trabalhando com o mesmo denominador. E aí, desenvolvendo essa expressão, a gente tem A, x mais bx, então é A mais B. Coloco na forma de polinômio explicitando a indeterminada, aqui fica x, né? Termo em x. Aí tem o termo menos A e mais B. Então aparece um polinômio de primeiro grau em cima, dependendo de A e B, e embaixo eu tenho novamente o x2 menos 1, que é esse aqui. Então isso, para ser igual àquilo, esse cara é 0 e esse cara é 1. Então aparece um sisteminha de duas equações. A mais B tem que ser 0, porque isso aqui é igual a 1. Então A mais B é igual a 0 e menos A mais B tem que ser igual a 1. Se eu conseguir fazer isso, isso dá 0, isso aqui dá 1, eu tenho isso aqui. Bom, mas esse aqui é um sistema que tem solução. Isso aqui me diz que 2B é igual a 1, portanto, B é igual a 1 meio. E A mais B é igual a 0, portanto, A é igual a menos meio. Bom, então nós resolvemos o nosso problema, porque agora eu posso escrever assim. Então, essa expressão aqui, na verdade, é igual a essa aqui, com A igual a menos meio e B igual a menos meio. Então, a integral de 1 sobre x2 menos 1 dx é igual à integral A sobre x mais 1, então é 1 meio, sobre x mais 1, mais a integral, A é menos meio, desculpe, menos meio, e B é meio, sobre x menos 1. Então, esse aqui está na nossa forma básica. Isso aqui vai dar menos 1 meio do log n de x mais 1, mais 1 meio de log n de x menos 1, mais. Tá? Então, a técnica de frações parciais, ela permite, em certas situações, nós vamos ver daí todas as possibilidades agora, mas esse aqui é um exemplo básico importante. Antes de continuar, eu queria chamar a atenção que o polinômio que apareceu aqui em cima, quando eu faço esse tipo de decomposição, quando eu termino aqui e vou igualar com esse, aparece um termo de primeiro grau.
Então, qualquer polinômio de primeiro grau que eu tivesse aqui, eu poderia resolver montando esse sistema. Vamos usar esse mesmo sistema para essa mesma situação. Vamos supor que a nossa integral fosse essa aqui. Vamos usar esse exemplo para tentar resolver mais duas integrais para a gente ver. Então, esse mesmo exemplo, vamos supor que a integral fosse do tipo 2x menos 1 sobre x 2 menos 1. Do mesmo tipo que aquela ali. Tá? Então, se a gente tentar resolver isso aqui, é claro que a gente pode separar aqui essa parte e resolver separado, mas eu poderia aplicar direto isso aqui. Então, para 2x menos 1 sobre x2 mais 1, ser igual a sobre x mais 1 mais b sobre x menos 1, isso aqui vai acontecer, é só a gente voltar aqui, já tenho essa expressão, o a mais b tem que ser igual a 2 e o menos a menos b igual a menos 1. Então eu tenho esse sistema aqui. A mais b é igual a 2, porque tem que ser, está aqui, e menos a menos b, menos a mais b, tem que ser igual a menos 1. Então, novamente, somando essa equação, eu obtenho que 2b é igual a 1, portanto, b é igual a meio. Só que agora o a é diferente. O a eu posso escrever a partir daqui. O a vai ser 2 menos b, e, portanto, 2 menos meio, e, portanto, 3 meios. Então, essa integral aqui, eu posso reescrever ela nessa forma aqui. Ela é integral a igual a 3 meios sobre x mais 1, mais a integral de b, que é 1 meio, de x menos 1, sobre x menos 1. E, portanto, a gente termina a solução. Essa integral aqui, escrevendo aqui embaixo, fica igual a 3 meios do log do módulo de x mais 1, mais 1 meio do log do módulo de x menos 1, mais a constante. Então, pula daqui para cá. E aqui no meio está a solução obrigando isso aqui a ser igual a isso, e eu resolvo esse sistema. Então veja, tanto se eu tiver um polinômio em cima de grau 0 ou um polinômio de grau 1, eu sempre resolvo o sistema. Vamos voltar um pouquinho em sistemas lineares. Esses dois números aqui aparecem em função deste polinômio. Então, eles podem variar à vontade. Mas esta parte aqui desse sistema é sempre essa. Porque isso aqui, na verdade, é determinado por essa expressão que tem a ver com esses dois termos aqui. Então, ele não tem nada a ver com o que está em cima. Ele tem a ver, essa expressão que está aqui tem a ver simplesmente com isso. Isso aqui é igual a isso. Aí, quando você coloca aqui o polinômio de grau 1, que pode ser grau 0 aqui ou grau 1, e aí você determina o A e o B. Mas essa parte aqui dessa matriz, desse sistema, essa parte do lado esquerdo, dá origem a uma matriz de sistema linear da forma 1, 1, menos 1, 1. Que tem determinante diferente de zero, portanto o sistema sempre tem solução. Regra de Cramer. Se eu tenho uma matriz, um sistema de n equações a n incógnitas, eu pego a matriz dos coeficientes das incógnitas. Se essa matriz for invertível, ou determinante diferente de zero, o sistema tem solução única. Então, independentemente de quem é este polinômio aqui, desde que ele seja de grau 1, porque no máximo aparece uma coisa de grau 1 aqui, eu consigo resolver montando esse sisteminha, porque a matriz desse sistema tem determinante diferente de zero. Então eu sempre determino univocamente A e B. Ou seja, o resultado disso aqui é que numa situação desse tipo, onde tem um produto de dois polinômios de grau 1 embaixo,
Não precisa ser esse aqui, pode ser qualquer produto de dois polinômios embaixo, distintos, de grau 1. Aí eu consigo montar esse sistema e sempre ter solução única. E depende basicamente só dessa parte de baixo. A solução do sistema vai depender desses dois coeficientes aqui, que vem do polinômio que está em cima. Então o polinômio que está em cima determina esses dois números. E essa parte do lado esquerdo aqui do sistema é determinado pelo polinômio que está embaixo. Vamos tentar fazer uma terceira situação. Em vez de ser em cima um polinômio de grau 1, vamos supor que fosse um polinômio de grau 2 ou 3. Vamos pegar, por exemplo, assim. Poderia ser essa integral. Isso aqui ainda é uma função racional. E aqui? Se a gente voltar no que a gente acabou de ver, quando eu chegar aqui no fim, se eu tentar fazer aquela conta para essa função racional, o que vai acontecer? Eu vou chegar no fim e vou ter uma expressão assim, x3 sobre x2 menos 1 igual a isso aqui. Eu estou com esse... Se eu quiser tentar escrever naquela forma a sobre x mais 1 mais b sobre x menos 1, eu acabo com essa igualdade aqui para tentar resolver. E agora, isso aqui tem solução? Não, né? Porque o polinômio aqui tem grau 3 e o polinômio aqui só tem grau 1. Então não tem jeito, não tem A e B que resolvam isso aí. Então, olhando isso aqui, se embaixo aqui eu tinha um produto de dois polinômios de primeiro grau que dá um polinômio de segundo grau, parece que em cima eu só podia ter no máximo até grau 1. Então parece muito limitante o nosso método. Mas nós esquecemos um fato, é que isso aqui, a gente pode dividir esse polinômio por esse. E o resto vai ser um polinômio de grau menor ou igual, menor do que esse aqui. Aí vai aparecer um polinômio mais uma função racional. E é isso que a gente faz. A gente pega o x3 e divide por x2 menos 1. Então, se eu for dividir aqui, como é que dá isso aqui? Dá x. X vezes x2 dá x3 menos x. Subtraindo isso aqui, eu tenho 0 aqui e x aqui. Portanto, x3 sobre x2 menos 1 é igual a x, o resultado da divisão, mais o resto dividido por isso. Pronto. Então, se eu for integrar isso aqui, eu não faço essa tentativa aqui. Primeiro eu faço essa divisão. E aí eu posso aplicar, porque aí fica assim. X e agora eu posso aplicar o nosso método, porque essa aqui eu resolvo, é uma integral de um polinômio, e essa aqui está nessa forma em que o a mais b vai ser 1 e o menos a mais b vai ser 0. Né? Então eu resolvi, primeiro eu fiz isso aqui. Olhando essa expressão aqui, igualando a essa aqui, desse aqui sai que a mais b é igual a 1, que é o coeficiente do x, e menos a mais b igual a 0. Portanto, isso aqui me dá que b igual a meio, que é igual a a. Então, esse termo aqui dá x2 sobre 2, esse termo aqui vai dar os correspondentes, como a gente fez, só que as constantes são as duas iguais a meio. Então, vai a meio de log mais meio de log. E mais a constante no fim. Se quiserem escrever a resposta toda, a resposta tem essa cara aqui. x2 sobre 2, que vem desse primeiro termo aqui, mais 1 meio do ln de x mais 1, mais 1 meio do ln de x menos 1, e mais a constante. Essa é a solução dessa integral. Onde eu já usei, sempre, veja, eu sempre já tenho aqui a forma do sistema.
O sistema é sempre assim, A mais B tem que ser igual ao coeficiente do x, e o A e o menos A mais B é o termo constante. Nesse caso, o sistema está aqui, né? O sistema está aqui. A mais B, então, igual a 1, e menos A mais B igual a 0, que diz que A igual a B. Daqui sai B igual a meio, somando, e a outra, e essa equação diz que A igual a B, portanto, A igual a B igual a meio. E aí a integral está aqui. Esse primeiro termo veio desse termo aqui. Bom, deixa eu voltar um pouquinho nisso aqui. O que é isso aqui mesmo? Isso é o algoritmo de divisão tradicional. Vocês conhecem isso para números inteiros. Então deixa eu fazer uma revisãozinha aqui. Vamos supor que eu vou dividir 5 por 2. Não é divisível exato, tem um resto, números inteiros. Então eu divido 5 por 2. E sobra 1. Esse número é sempre... o resto, depois de uma divisão de números inteiros, esse número é menor do que aquele. Então isso aqui se escreve assim, 2... O 2... E esse 1... Talvez, deixa eu ver. Cuidado, é esse menos esse. Olhando esse exemplo, aliás, esses 3 exemplos, a gente vê o seguinte. Primeiro, o que a gente precisa para escrever aquilo lá? Eu preciso saber decompor esse polinômio que está aqui nos fatores de primeiro grau. Isso é uma condição para esse método que eu comecei aqui. Só pode ter 2 fatores, que nem aqui? Não, pode ter mais. Pode ter k fatores. 3, 4, 5. Mas para esse método, como está aqui funcionar, todos eles têm que ser distintos. Não pode repetir raiz. Por exemplo, se for x menos 1 ao quadrado, aí é uma coisa um pouco diferente, nós já vamos cuidar disso. Porque daí eu só tenho um cara para pôr ali embaixo. Né? O que está aparecendo ali são os monômios relacionados às raízes do polinômio que está aqui embaixo. Então tem 2 problemas que podem aparecer. Primeiro é que tem uma raiz repetida. Mas tem um outro problema que pode acontecer. É não ter raiz. Por exemplo, x2 mais 1, em vez de x2 menos 1. Aí não tem raiz, aí eu não consigo decompor. E aí como é que eu faço? Tá? Então, aí a gente precisa trabalhar com esses casos. Mas o primeiro caso eu vou escrever é o seguinte. É a seguinte situação. Eu vou deixar aquilo lá ali meio como um modelo, vamos apagar aqui. Eu tenho 2 polinômios. Então, caso 1, para nós vai ser assim. Eu estou integrando uma coisa do tipo P de x sobre Q de x. Bom, e o Q de x é um produto de monômios desse tipo. Vamos pôr A aqui. Então ele tem grau K, né? Porque tem K raízes, e eu vou supor que todas as raízes são distintas. Então isso aqui está me dizendo que as raízes são distintas. A I é diferente de AJ, se I é diferente de J. Esse caso ali em cima é desse tipo. Mas eu tenho uma situação que nós acabamos de ver, é que se a gente repetir esse processo, quando você tenta fazer, o que nós vamos tentar fazer é uma coisa assim. A1 sobre x menos A1, mais A2 sobre x menos A2, mais AK sobre x menos AK. Exatamente o que a gente tem ali em cima quando eu tenho só 2 raízes. Esta é a forma que a gente quer. E, de fato, ela funciona, exceto se o polinômio, o polinômio P tem grau maior ou igual ao polinômio de baixo, que era o caso do x ao cubo, que era maior.
Mas não pode nem ser x ao quadrado. Porque essa expressão aqui, quando a gente desenvolver, vai dar um polinômio em cima de grau k menos 1, em geral. Porque embaixo é o produto de tudo isso. Na hora que eu dividir por um desses, dá um polinômio de grau 1 menor. Então, esse polinômio que vai resultar aqui na hora que eu desenvolver e fizer isso, é um polinômio de grau k menos 1. Então, o que, que acontece? Se o grau de P for menor do que k, então eu escrevo isso aqui e obrigo isso aqui a ser da forma P de x sobre Q de x. Eu queria chamar a atenção que se vocês olharem o que está embaixo aqui, o coeficiente do xk é 1, quando eu multiplicar tudo. Então eu já coloco o Q aqui, se tiver uma constante, eu absorvo essa constante no P. Então é só puxar a constante e deixar o Q na forma em que o Q é da forma xk mais blá, 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 blá. Então, se o grau de P for menor do que K, que é o grau de P, de Q, o grau de Q é K, então eu vou e faço direto. Se o grau de P for maior ou igual a K, então eu divido, eu escrevo P de x sobre Q de x na forma vamos usar S de x mais o resto sobre Q de x. Ou seja, eu faço isso que eu fiz naquele exemplo, onde agora o resto tem grau menor ou igual, menor do que K. Se o resto tem grau menor do que K, S de x é um polinômio, a integral disso aqui é a integral desse polinômio, que a gente sabe fazer, e a integral dessa aqui eu resolvo fazendo isso. Então esse é o método quando eu tenho a situação que é a mais simples, em que Q é dessa forma. Queria voltar a chamar a atenção que se tiver uma constante em algum desses x aqui, eu tiro essa constante para fora, divido aqui e absorvo essa constante no P para pôr o Q nessa forma. Tá? Ou seja, o Q é possível sempre, se eu tenho um polinômio que grau K, com K raízes reais distintas, eu sempre posso escrever isso aqui com uma constante na frente, essa constante eu absorvo aqui, parte do P. E eu daí posso escrever assim. Tá? Então, se o grau de P é menor do que K, o meu problema já está pronto. É simplesmente fazer essa expansão. São as frações parciais. Se o grau de P é maior ou igual a K, primeiro eu divido, obtenho um polinômio, né? E aqui vai ficar o resto, que é o grau de RS, dr de x, é menor que o grau de Q sempre. É o resto da divisão. Então, para aplicar esse método, a gente precisa saber dividir polinômio, senão não dá para fazer. Mas dividir polinômio é uma operação relativamente simples. Parece que precisamos do ar-condicionado. Então, por exemplo, vamos fazer mais um exemplo, só para vocês verem como que é o procedimento. O exemplo é assim. Vamos supor que eu estou integrando x à quarta sobre x vezes x menos 1 vezes x mais 2. Vamos colocar aqui um 2 aqui. Só para ter uma constante aqui, vamos supor que tem um 2. Como é que eu faço? Bom, em primeiro lugar, o que não está nessa forma porque tem esse 2 aqui que está atrapalhando. Então, a primeira coisa que eu faço, vamos deixar a integral, vamos pegar os polinômios aqui, separados. Então, eu vou dividir isso aqui por 2. Então, vai ficar 2x vezes x menos 1 vezes x mais 1. Esse 2 que tinha aqui, eu tirei para fora. Então, isso aqui agora fica fazendo parte do numerador. Então, na verdade, é 1/2 de x à quarta. Pronto. Está nesse formato que eu falei que eu quero o quê? É um produto de... Quais são as raízes aqui? 0, 1 e menos 1.
0, 1 e menos 1. Muito bem. Só que o grau aqui é 4. E o grau aqui qual é? Qual é o grau desse polinômio aqui embaixo? 3. Então eu não estou nessa situação ainda, eu estou nessa situação. Então eu divido esses polinômios. Esse de baixo aqui, x vezes x2 menos 1, portanto, x ao cubo menos x. Então x à quarta dividido por x ao cubo menos x, eu multiplico isso por x, dá x à quarta menos x ao quadrado, subtraio, dá menos x dá mais x ao quadrado. Certo? Cancela o x à quarta e o menos x2 dá x2. Então isso aqui indica que x à quarta sobre x ao cubo menos x, tem aquele 1/2 na frente, né? Eu vou poder escrever assim. 1/2 de x mais 1/2, o resto é x ao quadrado, sobre x vezes x menos 1 vezes x mais 1. Aqui. Então, essa primeira parte aqui, que veio desse x, é esse cara aqui. Esse aqui eu integro. A integral disso é x ao quadrado sobre 4. X ao quadrado sobre 4. E esse aqui? Bom, esse aqui a gente faz esse desenvolvimento. Então, a procura da raiz é assim, das constantes é assim. Agora eu tenho um polinômio embaixo de grau 3. Como é que vai ficar? Ele vai ficar assim. Eu vou só pegar o x, deixar o meio para fora. Eu tenho x2 sobre x. Então, isso aqui eu vou tentar escrever assim. A sobre x mais b sobre x menos 1 mais c sobre x mais 1. Hein? Aquele meio a gente põe depois quando a gente estiver integrando, tá? Vou só escrever o meio, vai multiplicar tudo que aparecer aqui. Põe o meio aqui, põe o meio em todos eles. Oi? Nesse caso dá para simplificar. A gente podia fazer assim, né? Tem uma raiz comum aqui. Eu devia ter posto x4 menos mais 1, mais 2. Aí eu não tinha essa raiz. Mas vamos fazer de conta que eu não vi isso. Aliás, eu não vi, né? Vocês é que viram. Eu estou preocupado aqui com o método. Ela tem razão. Eu devia cortar esse 2 e cortar esse x. Aí eu volto no meu problema anterior, na verdade. Mas vamos fazer esse aqui. Vamos mostrar que dá para fazer. Tá? Esse x, o fato de que isso aqui é x2 tem a ver com o x4. Então, se eu mudasse lá o x4 para, por exemplo, x4 mais 1, ou x4 mais 3, ou x4 mais... Eu não teria essa raiz comum. Na verdade, aparece lá no começo, né? x4 sobre x eu já podia ter resolvido. Puxa vida. Bom, vocês querem que eu mude isso aqui? Ó, se eu mudar aqui, ó, se eu puser mais 1 aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer um mais 1 aqui. Então, na divisão, quando eu for dividir aqui, x4 mais 1. Vamos fazer, ó, põe mais 1 aqui. Apaga esse aqui. Apaga esse aqui. Então, na divisão aqui, quando eu fizer isso aqui, vai dar o quê? Esse cancela, fica x2 e esse 1 sobra. Pronto. Tá certo? Então, vamos escrever aqui. Qual que é o resto? Tem 1/2. Pronto. Então, pronto, resolveu o nosso problema. Agora não dá mais para cancelar. Põe mais 1 em todos os lugares, aí ele sobrevive. E agora? Bom, então não tem mais cancelamento, não tem raiz comum em cima e embaixo. O problema é que eu tinha uma raiz comum que dava um cancelamento.
Muito bem. Então, o que eu faço agora? Eu multiplico embaixo, porque eu vou pôr o mesmo denominador. Eu multiplico embaixo. Aí divido esse por esse. Pessoal, é que nem números inteiros. Eu divido esse por esse. Dá A vezes x menos 1 vezes x mais 1. Mais. Quando eu dividir esse por esse, sobrevivem esses dois. B vezes x mais 1. E C, sobreviver esses dois, x vezes x menos 1. Está aqui. Então agora vocês veem que esse polinômio de baixo tem grau 3. E esse de cima aqui, novamente, isso aqui não tem nada a ver com esse polinômio que está aqui em cima. Ele agora nós vamos determinar A, B e C a partir, igualando isso com isso. Mas olha o que aparece aqui, um polinômio de grau 2. Não aparece polinômio de grau maior ou igual a 2. Por isso que eu tenho que dividir antes. Senão eu não consigo fazer essa conta. Então, uma vez que eu fiz isso aqui, agora eu posso distribuir aqui da AX2 menos A, que é x2 menos 1. Vou mais para baixo aqui. AX2 menos A. Aqui fica mais BX2 mais B. Né? Mais BX. Mais CX2 menos CX. Fazendo toda essa conta aqui dá isso. E embaixo eu tenho o meu denominador comum. Muito bem. Então, se eu reescrever, aqui eu tenho, o x2 tem A mais B mais C. Não vai caber aqui. Eu tenho o mesmo denominador que está lá, A mais B mais C, x2. O termo em x é B menos C. X. E o último termo é o termo livre, que é A. Só A que tem termo livre menos A. Muito bem. Então, veja, esse aqui é um polinômio de grau 2, que eu tenho que igualar isso aqui. E embaixo eu tenho o mesmo denominador, que é esse x, x menos 1, x mais 1. Portanto, disso aqui sai o sisteminha, que é A mais B mais C igual a 1, B menos C igual a 0 e menos A igual a 1. Daqui sai que A igual a 1, a menos 1. Daqui sai que B igual a C. E, portanto, se eu substituir aqui, eu fico com 1 mais 2B igual, né, 1 mais 2B igual a menos 1. Não. Não. Não, aqui é menos 1. E aqui é mais 1. Portanto, né, ó, A igual a menos 1, então fica menos 1. B igual a C fica 2B, substituir o C por B. E do lado de cá igual a 1. Tem menos. Então, B igual a 1, igual a C. Então, A igual a menos 1, B igual a C igual a 1. Portanto, essa nossa integral lá pode ser escrita assim. 1 meio, que é esse 1 meio aqui. Integral de x mais 1 meio. Vamos colocar assim. Então, a primeira integral qual que é? É o coeficiente do A. Né? Então, está lá, A sobre x. Então, A é menos 1. Mais a integral, o B é sobre o x menos 1, B igual a 1. C também é igual a 1. Aliás, aqui a gente pode fazer a prova real, né, que chama. A gente pode começar a fazer essa conta aqui olhando lá, pondo A igual a menos 1, B igual a 1 e C igual a 1, e ver se recupera o polinômio que você começou.
né? Vai ter que voltar no x2 mais 1. Mas, de qualquer forma, está aqui. A integral é essa. Essa aqui dá x ao quadrado sobre 4. Essa aqui dá 1 meio menos 1 meio do log de x, valor absoluto. Aqui, 1 meio do log de x menos 1. E 1 meio do log de x mais 1. Mais a constante. Então, a integral toda, a solução, a resposta é essa aqui. Eu vou apagar esse primeiro método. Quando os polinômios, os monômios são todos distintos de grau 1. É aquela minha integral. x4 mais 1 dividida por x. Na verdade é x3 menos x. Tem as raízes 0, 1 e 1. Isso aqui é igual a 1 quarto de x ao quadrado, menos 1 quarto, é menos 1, né? Não, quarto, aqui vai aparecer menos 1 meio do log n de x, mais 1 meio do log n de x menos 1, que é o p, mais 1 meio do log de x mais 1, e mais a constante. Que é a resposta dessa integração. Pode ser que na hora que eu for comparar os polinômios eu chegue no problema de converter. Não se o polinômio for de grau 2. Aqui, quando vocês estudarem álgebra linear, quem estudar álgebra linear, esses três polinômios que estão aqui, x, menos 1 e x mais 1, eles são o que a gente chama independentes. Um é múltiplo do outro. Nenhum é gerado pela soma dos outros. Então, o que você pode fazer aqui é exatamente você consegue escrever qualquer polinômio de grau 2 como combinação linear dessa forma. Essa é a base dessa história. Então, essa matriz, na verdade tem uma matriz que está implícita aqui. Ó. Tem uma matriz aqui. Como que é a matriz? Esse menos A, na verdade, ele está assim, né? A gente escrever isso. Aqui é 0, 0, é 0. Tem uma matriz aqui que é assim. 1, 1, 1. Matriz desse sistema. 0, 1, menos 1. Menos 1, 0, 0. Tá? Essa é a matriz do sistema. Essa matriz tem determinante diferente de 0. Qualquer polinômio de grau 2 vai poder ser escrito como combinação linear desses aqui. Na verdade, o polinômio que aparece não são esses três, são eles 2 a 2, são esses aqui. Ó. Os polinômios importantes é esse polinômio, esse polinômio e esse polinômio. Eles geram a soma desses três polinômios geram qualquer polinômio de grau 2. Eles que são a base do espaço aí de polinômios de grau 2. E é por isso que a gente consegue, então, escrever qualquer polinômio de grau 2 aqui em cima nessa forma. Tá? Essa decomposição vai funcionar para qualquer polinômio de grau 2. Não funciona para grau 3, grau 4, grau 5, porque aqui só aparece grau 2. Mas aparece qualquer polinômio de grau 2 nessa combinação aí. Tá? O que está por trás disso é que esses três polinômios que aparecem aqui, não esses três, estes três, que é o produto 2 a 2 desses aqui, geram, nessa forma, com três coeficientes distintos, qualquer polinômio de grau 2. Tá? Isso tem a ver com o fato que essa matriz aqui tem determinante diferente de 0. Uma vez que essa matriz tem determinante diferente de 0, esses números aqui vêm desse polinômio. São os coeficientes daquele polinômio. Isso aqui não interfere. Posso pôr qualquer coisa aqui. Essa matriz desse sistema sendo invertível, determinante diferente de 0, esse sistema sempre tem solução. Ok? A pergunta dele é, sempre vai dar para resolver com qualquer polinômio de grau 2 aqui? Sim. Porque essa matriz que aparece aqui tem determinante diferente de 0. Vocês podem calcular esse determinante depois. Então, esse método mata
toda função racional do tipo P sobre Q, onde Q tem grau K e K raízes distintas, reais. Todas elas têm que ser distintas, não pode ter raiz repetida. Senão não dá para fazer assim.